Estamos aqui em mais um vídeo. Meu nome é Gabriel Rezende, você está no meu canal, onde eu falo sobre muitas coisas, sobre experiência, sobre produtividade, sobre negócios, sobre rotina, sobre empreendedorismo, sobre muitas coisas diferentes. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a sensação que eu tive de ser demitido, tá? Foi uma experiência aí que eu tive e que eu gostaria de compartilhar isso daqui com vocês, que eu acho que seria importante tanto para mim conversar sobre isso, falar sobre isso, quanto para quem passou pela mesma situação e talvez queira ouvir uma palavra de apoio, de incentivo, de só ouvir a história de outra pessoa que também passou pela mesma coisa. O primeiro recado que eu quero deixar nesse vídeo é que se você foi demitido também, eu sei que pode ser difícil, a sensação é ruim, mas vai ficar tudo bem, tá? Sempre fica, por mais que demore, inclusive pra mim ainda não ficou tudo bem, tá? Eu ainda tô com algumas dificuldades em relação a essa demissão, mas eu sei que em algum momento vai ficar tudo bem. E eu sei que pra você também vai. Então, vamos direto ao vídeo. Eu quero primeiro falar sobre algumas questões sobre a sensação de fato de ser demitido e também depois quero deixar alguns recados. A minha carreira profissional, ela começou lá em 2020, quando eu tinha 15 anos, tá? Por mais que pareça mentira ou pareça que eu tô forçando a barra, sim, eu comecei a trabalhar com 15 anos por uma vontade absurda de ter o meu próprio dinheiro, tá? Eu sempre tive muita vontade disso. Então lá em 2020, com a pandemia e com as pessoas ficando em casa por mais tempo, eu vi uma oportunidade muito grande de fazer o que eu gostava e ganhar dinheiro, que era editar vídeos, tá? Então eu comecei a publicar vídeos, fazer postagens em grupos de Facebook e tudo mais, anunciando meu serviço, e comecei a editar alguns vídeos para ganhar dinheiro, tá? Esse não é o foco desse vídeo, eu não vou me aprofundar muito, mas é mais ou menos para explicar um pouquinho de como que eu comecei a trabalhar, tá? Depois disso, lá em 2021, eu comecei a trabalhar com a criação de conteúdo, né, aqui pro YouTube. Então, fiz alguns vídeos de gameplay, fiz alguns vídeos de vlog, de rotina. Fazia muito vídeo de jogo, na verdade, porque era algo que eu gostava bastante na época. E aí, com o tempo, eu fui fazendo mais vídeos e mais vídeos e mais vídeos. Não chegou a dar resultado financeiro, mas era algo que eu considerava, sim, um trabalho, porque eu dedicava tempo, eu dedicava energia, eu dedicava esforço. E eu queria que fosse, sim, uma renda extra, né, futuramente. Então, eu considerava sim, eu considerei, na verdade, considero até hoje parte da minha carreira profissional. No final de 2021, eu comecei a me interessar sobre investimentos, bolsa de valores, organização financeira, comecei a me interessar bastante pela parte financeira, tá? E aí, em agosto de 2022, eu comecei a trabalhar numa empresa, que eu não vou citar o nome aqui, obviamente, mas eu comecei a trabalhar nessa empresa como roteirista, tá? Então, eu trabalhei nela como roteirista para YouTube, criando roteiros para o YouTube, fazendo análises, procurando temas. Então, por exemplo, 5 ações para investir. Aí eu fazia o roteiro, pesquisava tudo certinho, colocava lá, a pessoa gravava o vídeo e mandava pro YouTube, tá? E aí depois disso, lá para 2023 ou 2024, entre esses 2 anos, eu não lembro exatamente, mas nessa mesma empresa eu subi o cargo e passei para analista de investimentos. Então eu fazia relatórios de empresas, fazia análises, fazia valuation, fazia várias coisas diferentes e sempre mexendo com essa parte de investimentos na bolsa de valores, tá? Que era algo que eu gostava muito. E aí em janeiro de 2025, ou seja, eu entrei nessa empresa em 2022, né? Agosto de 2022, fiquei 1 ano até agosto de 2023, 1 ano até agosto de 2024, 2 anos e meio, porque em janeiro de 2025 eu fui demitido, tá? E eu fui demitido única e exclusivamente porque eu abri a minha própria empresa, que também é do nicho de finanças e investimentos, tá? Já era uma ideia que eu tinha há muito tempo, inclusive o próximo vídeo vai ser sobre isso, eu vou falar mais sobre isso, vou explicar melhor como é ter uma empresa, o que a minha empresa faz e tudo mais, mas eu fui demitido única e exclusivamente por conta dessa questão. E agora falando um pouco sobre a sensação de fato de ser demitido, foi uma sensação bem esquisita, tá? Principalmente por 2 motivos. O primeiro deles, e eu acho que o mais óbvio, é que eu nunca tinha passado por aquilo antes, tá? Eu comecei a trabalhar com 15 anos, trabalhei como editor freelancer dentro de casa, então eu trabalhava para mim mesmo, depois eu trabalhei como criador de conteúdo e depois eu já entrei nessa empresa. Então a minha carreira profissional, a primeira empresa que eu entrei de fato foi essa, né? Então eu nunca tinha passado por uma demissão antes, então eu não sabia como era a sensação, foi uma sensação bem esquisita, bem diferente, bem estranha. E o segundo motivo é que eu não esperava ser demitido naquele momento, tá? Eu sabia que eu ia ter que sair daquela empresa
por abrir uma empresa do mesmo nicho, tá? Porque é concorrência, por mais que a minha empresa seja minúscula e a empresa que eu trabalhava era gigante, eu sabia que era uma concorrência, que não era aceitável ficar nessas duas empresas, né? Trabalhando para essa empresa que eu tava e também abrir a minha. Então eu sabia que ia ter que sair. Porém, eu não tinha me preparado para sair naquele dia, tá? Esse foi o maior problema. Quando eu abri minha empresa, eu já coloquei isso na cabeça, que eu vou sair da empresa que eu estou atualmente para ficar só na minha empresa. Só que eu ia pensar, eu ia raciocinar, eu ia me organizar financeiramente, principalmente, ia colocar as coisas em ordem para chegar, né, no meu chefe, conversar e falar, ó, eu estou saindo por conta disso, disso, disso. Então, eu mesmo ia sair, eu mesmo ia pedir minhas contas e ia seguir só com a minha empresa, tá? Só que as coisas aconteceram muito rápido e eu não tive tempo para fazer tudo isso. Então, eu fui pego de surpresa 100%, porque eu realmente não esperava ser demitido naquele dia específico, tá? E foi uma sensação bem esquisita, bem estranha, bem diferente, e que me pegou bem desprevenido. E eu vi tudo que eu tinha naquela empresa indo por água abaixo, tá? Então, salário bom, porque eu ganhava bem, amigos que eu tinha criado de trabalho, projetos que eu estava envolvido, planos, um futuro de, talvez, de analista de investimento, passar para gerente de investimento, passar para, não sei, um gestor de carteira, gestor de portfólio, algo maior, ganhar melhor e conhecer mais pessoas e ser levado para eventos. Então, eu vi tudo isso, todas essas oportunidades, todas essas coisas gigantes serem pegadas daqui e só jogadas pela janela, tá? Então, foi algo que me deixou bem mal, que me deixou bem para baixo, mas que eu sabia que ia acontecer, tá? A grande questão aqui não é ter ficado sem tudo isso, mas sim de ter sido pego desprevenido. Então, ver tudo isso de uma hora para outra sumindo no estalar de dedos e não ter o que fazer, tá? Porque eu não tinha o que fazer. Então, acho que a pior parte foi essa mesmo. E para piorar essa situação, as coisas que eu ouvi na minha demissão foram bem ruins, tá? Mais uma vez, eu acho que o grande problema dessa demissão não foi ter sido demitido, mas sim a forma que eu fui demitido. Uma das frases que eu ouvi, só pra você ter noção, é que eu dei uma facada nas costas, sendo que eu sempre deixei claro que eu iria abrir a minha empresa, tá? Desde o momento que eu entrei nessa empresa, eu já deixei claro pra todas as pessoas que eu conhecia que em algum momento eu iria abrir a minha empresa, que em algum momento eu ia ter o meu negócio, que eu planejava fazer isso, e todos eles me apoiaram, me incentivaram, falaram que eu devia fazer isso mesmo, que era o certo a se fazer. E aí na minha demissão eu tive que ouvir que eu dei uma facada nas costas, como se as pessoas não soubessem desse meu plano, como se as pessoas, como se eu tivesse agido escondido, como se eu tivesse, enfim, nunca demonstrado interesse em abrir minha empresa. Então essa foi uma das coisas que eu ouvi na minha demissão que me chatearam bastante. E outra frase que eu ouvi é que eu não estava sendo grato por tudo que eu tinha ali, sendo que eu sempre deixei claro que eu estava feliz de trabalhar ali, eu gostava do que eu fazia, sempre fiz um trabalho de altíssima qualidade, assim, que era elogiado por todo mundo, então sempre me dediquei muito, sempre coloquei muito esforço naquilo, e aí pelo fato de eu estar indo realizar um sonho, né, que era abrir minha empresa, eu tive que ouvir que eu tava dando uma facada nas costas e que eu não estava sendo grato, então isso me chateou bastante, me deixou bem mal, e como eu falei, vou repetir mais uma vez, o grande problema não foi ter sido demitido, mas sim a forma que eu fui demitido. Em relação a isso, inclusive eu já quero deixar um recado nesse vídeo aqui importante, nem sempre o que as pessoas falam é verdade, tá? Nem sempre o que as pessoas falam te representa, e você precisa saber muito bem separar essas coisas, o que te representa, tá? O que as pessoas falam que realmente é verdade, e se for verdade, você tem que saber ouvir, tá? Saber ouvir e lidar com aquilo, e se não for verdade, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, tá? Eu bati no microfone aqui, mas vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, tá? Então, eu sinto que isso não me representa, tá? Eu nunca deixei de falar pra ninguém que eu ia querer abrir uma empresa, eu nunca deixei esse plano escondido, eu nunca fui ingrato pelo meu trabalho que eu tinha, então eu sei que essas coisas que eu ouvi não me representam e simplesmente entraram por um ouvido e saíram pelo outro, tá? E aí eu deixei até anotado aqui pra facilitar como que isso impactou a minha vida, tá? Como que essa demissão impactou a minha vida e como que eu me senti em diferentes momentos, tá? Então na hora, né, que eu fui demitido, ali no momento que eu fui demitido, eu me senti tenso, me senti chateado, me senti com raiva, né, do que eu tinha ouvido, me senti triste, me senti nervoso também, tá? Então na hora ali foi o que eu senti, foram os sentimentos que vieram à tona ali, e durante aquele dia eu me senti bastante arrependido, tá? Eu pensei que eu tinha feito uma decisão errada, eu pensei que eu não devia, talvez, ter aberto minha empresa,
porque eu tinha um salário bom, eu tinha amigos de trabalho, eu tinha projetos, eu tinha planos, eu tinha potencial de crescimento, eu tinha tudo, absolutamente tudo, tá? E eu me senti muito arrependido, porque na hora que eu vi tudo aquilo indo por água abaixo, eu falei, pô, eu desperdicei tudo, joguei tudo fora. Mas, enfim, vamos continuar. No dia seguinte, eu ainda tava me sentindo bastante arrependido, tá? Eu comecei a pensar que eu não devia ter feito aquilo, que eu devia ter ficado, que eu devia ter me mantido ali na zona de conforto que eu tava, que tava excelente, tava maravilhosa. Só que ao mesmo tempo eu comecei a pensar nas coisas que foram ditas e pensei, ainda bem que eu me livrei desse tipo de pessoa, porque essa mesma pessoa que falou isso também era a pessoa que estava sempre falando que me apoiava, que eu era incrível, que eu estava fazendo um trabalho excelente, que isso, que aquilo, e depois veio me falar esse tipo de frase. Então, por mais que eu ainda estava chateado, ainda estava arrependido, eu também comecei a pensar nessas coisas e pensei, pô, ainda bem que eu me livrei disso. Já na semana seguinte, né, depois que passou mais ou menos uma semana, duas, eu comecei a me sentir bem mais tranquilo, tá? Eu comecei a raciocinar com mais calma, pensar sobre as coisas que foram ditas e no quanto aquilo me livrava de estar em uma empresa que tinham pessoas dessa índole. Então, aquilo ali foi bom pra mim. Eu comecei a raciocinar, comecei a pensar nas oportunidades que aquilo poderia abrir pra mim. Então, a partir do momento que eu tivesse a minha empresa, que eu estava ali focando 100%, dedicando 100% de energia na minha empresa, poderia crescer muito mais, eu poderia ter milhares de possibilidades. E parei de pensar no passado, né, nas possibilidades ali que eu joguei fora, ou ficar imaginando possibilidades. E se eu crescesse de carreira, né? Se eu crescesse de cargo? E se eu ganhasse 10 vezes mais? E se... Porque se eu ficasse pensando naquilo, eu poderia pensar muitas e muitas coisas que não iam me levar a lugar nenhum, tá? Então, eu já tava me sentindo muito mais tranquilo e pensando basicamente no presente, no que eu tinha ali no momento, no que eu tinha no agora e no que eu deveria focar minha energia, que é na minha empresa. E hoje, atualmente, a forma que eu me sinto é bem mais tranquilo, tá? Eu sou muito mais tranquilo em relação às coisas que foram faladas, eu não ligo mais pra isso, falo tranquilamente sobre isso, sem me chatear, sem ficar triste por causa disso, porque já passou, fazem 6 meses que isso aconteceu, né? A gente já tá em junho e isso aconteceu em janeiro, então já tô muito mais tranquilo em relação a isso. E a única questão que sobrou agora é o impacto financeiro, tá? Porque assim, como eu falei, eu ganhava muito bem mesmo, e de um dia pro outro eu não tava ganhando absolutamente nada, tá? Porque a minha empresa ainda é minúscula, não dá resultado financeiro, não sei quando que vai dar, não faço ideia. Então de um dia pro outro eu tava ganhando extremamente bem e no outro dia eu não tava ganhando absolutamente nada, tá? Que é a minha situação hoje, inclusive. Porque por mais que eu tenha feito alguns trabalhos aí ao longo desse tempo, tenha ganhado uma grana, a minha situação financeira ainda tá complicada, mas eu sei que eu vou conseguir resolver isso. Eu acho que foi bom ter saído dessa zona de conforto, tá? Hoje eu me sinto dessa forma que eu tô sendo impactado ainda, que às vezes eu acabo pensando, às vezes acabo batendo um sentimento de arrependimento, mas eu sei que eu tenho muito mais oportunidades com a minha empresa, com o meu próprio negócio, do que eu teria se eu tivesse ficado trabalhando pros outros pra sempre. E pra finalizar esse vídeo, eu quero dizer que foi algo que me afetou bastante de momento, tá? Muito, na verdade, me afetou bastante. Mas hoje eu já consigo lidar tranquilamente sobre isso, já consigo falar tranquilamente sobre isso, já consigo conversar, já consigo pensar e não ficar mal, já consigo agir normalmente. Então, pode ser que se eu tivesse ficado na empresa, hoje eu estaria ganhando mais, estaria vivendo melhor, estaria aproveitando muitas coisas, estaria em condições melhores, mas ao mesmo tempo eu não teria a oportunidade de estar construindo algo para mim, né? De estar criando conteúdos, de estar criando produtos na minha empresa, de estar vendendo, de fazendo vendas, de conversando com clientes, de construindo algo pra mim, tá? Que inclusive esse vai ser o tema do próximo vídeo, né? Como eu falei, eu vou falar sobre a minha empresa, mas eu acho que ao mesmo tempo que foi ruim, foi uma oportunidade pra eu sair da zona de conforto e construir algo pra mim. E eu espero de verdade que você que tá assistindo esse vídeo nunca passe por essa situação, tá? Porque é bem ruim de fato, e no meu caso, que ainda moro com os meus pais, que tenho todo um suporte, que, sabe, querendo ou não, é muito mais fácil, é bem mais tranquilo. Só que agora no caso de alguém que já mora sozinho, que tem família pra sustentar, que tem filhos, que tem contas pra pagar, a coisa fica muito mais complicada, tá? Então eu espero de verdade que você nunca passe por isso, não desejo isso pra absolutamente ninguém, eu espero que se for pra você sair do seu trabalho, você mesmo consiga fazer isso por conta própria, sabendo do momento que vai fazer isso e por quê, tá? Sem passar por nenhuma dificuldade. Mas se você passar, saiba que tudo vai se acertar, tá? No fim das contas, tudo se acerta, tudo fica bem. E você vai conseguir dar um jeito de uma forma ou de outra, tá? Por mais que seja difícil pra caramba, você vai conseguir dar um jeito de uma forma ou de outra. Então é basicamente isso, tá? É isso que eu queria trazer nesse vídeo aqui, como foi a sensação de ser demitido, como que eu me senti ao longo do tempo, como que eu me sinto hoje, e também deixar esse recado final aqui pra você.
tá? Se você quiser assistir mais vídeos aqui meus, né, falando sobre experiência, sobre rotina, sobre produtividade, sobre negócios, sobre várias outras coisas, e se você quiser assistir o próximo vídeo que eu vou soltar sobre a minha empresa, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, pode deixar um like nesse vídeo se quiser, eu gostaria bastante. Se você quiser deixar um comentário aqui, saiba que eu vou ler todos eles. Eu te espero no próximo vídeo e até mais.